E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando, tô aqui, né? Tava meio perdido ali e resolvi dar uma adiantada no vídeo da nossa videoaula aqui sobre banco de dados. Bom, na última videoaula, acredito que foi ontem ou anteontem, né? Que eu gravei, nós montamos aqui o diagrama de como que o nosso banco de dados iria ficar, certo? Bom, lembrando que o banco de dados que eu estou utilizando é MySQL. Isso aqui é só um diagrama, no momento ele não vai mudar nada, ele só vai servir de guia do que eu estou fazendo, né? Levei em consideração o que eu queria fazer, o que poderia ser feito e mais ou menos alguma coisa que seria cobrado caso eu estivesse fazendo um sistema aí para uma empresa, né? É claro que aqui, se você for avaliar bem, for ver a questões dos requisitos que seriam necessários para ter aí uma videolocadora, né, que é o nosso tema abordado, eu teria que criar mais tabelas. No entanto, eu decidi usar só essa aqui, né? Tendo isso dito, né, eu vou aqui passar para o meu IDE aqui para poder trabalhar com o MySQL. Esse aqui é o MySQL Workbench 6 aqui, né? Falei na primeira videoaula, eu disse que eu estaria usando o 5.2, mas eu dei uma atualizada aí para ficar igual, né, para acompanhar também até a questão dos lançamentos que está saindo. Eu crio aqui o meu localhost, né, que é minha conexão. Se eu tiver alguma outra, eu posso vir aqui, colocar o nome que eu quiser, o endereço onde que está o banco de dados, o nome do usuário, a senha, e dou testar a conexão aqui e ele vai carregar. No meu caso eu já criei aqui, que é o localhost, eu escrevi aqui em cima localhost, né? Eu deixei o padrão, que é o IP de localhost é 127.0.0.1. Esse IP significa que é a minha máquina, né, que eu estou utilizando. A senha padrão do MySQL é root, né? Eu posso estar alterando aí, mas eu não achei conveniente, porque eu ativo e desativo esse banco de dados da forma que eu quiser. Não é uma coisa que fica constantemente ligada, então eu não me preocupei em estar fazendo essa mudança, né? Até porque eu tenho quatro bancos de dados MySQL funcionando no meu computador e não achei interessante estar fazendo cada um com uma senha diferente, que negócio. Eu desativo um, né? Eu utilizo o Linux aqui, aí eu dou um comando, né? Eu estou utilizando o Xampp, como eu disse na primeira aula, a primeira videoaula, que é para poder estar ativando aí. No meu caso aqui eu faço isso aqui, ó. Eu entro como super usuário no meu sistema e escrevo, né, o meu comando. Eu faço esse comando aqui e ele inicia, né? Eu posso vir aqui e colocar o banco de dados, fazer esse daqui e ele vai funcionar também, né? Isso aí é questão de opção. Eu já estou utilizando, o que eu estou usando aqui é o 5. Alguma coisa que eu não me lembro, que é o banco de dados e não esse IDE que eu estou utilizando, né? Então tem isso aí em mente também quando você estiver utilizando. Vou entrar aqui no meu localhost. Quando eu vou escrever aqui o SQL, né? Os SQLs nesse padrão que eles são lidos de forma linear, ou seja, ele escreve toda a primeira linha, passa para a segunda, passa para a terceira, até terminar. Se suponhando que aqui tenha 10 linhas e der problema na segunda,
da terceira até a 10ª não irá ser executado, né? Então, não, se der alguma coisa errada aí, tem que ser modificado. Bom, primeiro, o nome do banco de dados para montar este esquema aqui, eu vou chamar de vídeo aula. Para mim criar o meu esquema, eu vou escrever o seguinte comando. Eu gosto de fazer assim, o comando, quando é comando de banco de dados, eu escrevo em letra maiúscula. E os nomes específicos eu faço em minúsculo. Por que eu faço isso? Bom, eu salvo esse arquivo depois, futuramente eu precisar fazer um backup, alguma coisa, a estrutura do banco eu tenho tudo salvo, né? Então, quando eu abrir esse arquivo de backup, eu precisar fazer aí um processo de identificação no que foi feito, eu vou saber que quando eu ver a letra maiúscula, significa que é comandos específicos do banco de dados, e os minúsculos são os nomes que eu estou criando lá. Então, essa é a razão. Não é necessário fazer em letra maiúscula. Eu faço por este motivo. Já virou para mim uma coisa prática, né? Eu acostumei assim. Quando eu trabalho em equipe, eu passo isso para o pessoal vê também e concorda, principalmente quando você trabalha em desenvolvimento de sistema muito grande, às vezes acontece algum erro que você tem que retornar para poder fazer algumas verificações, e isso torna essas verificações mais práticas, né? Então, tá aí uma dica, caso você tenha interesse de estar na área de desenvolvimento, continuar, né? Pelo menos você está vendo isso aqui, o interesse você tem, mas se você tiver interesse de continuar, bom, vai uma dica aí para você você desenvolver um sistema, né, de como trabalhar em equipe e tornar o serviço mais prático. Então escreva os comandos SQL em maiúsculo e deixa somente o nome dos campos em minúsculo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o esquema, né, o meu banco de dados aqui, os esquemas que eu tenho até o momento são esse CDCO aqui, que é padrão do MySQL. Se eu deletar ele vai me dar problema. O PHP-MyAdmin, como eu disse, isso aqui é o XAMPP, ele tem a ferramenta do PHP, e isso aqui é uma tabela que eu tenho dentro do MySQL, que é para poder acessar através do navegador de internet, né? Eu vou mostrar para vocês aqui do que eu estou dizendo. Eu abri o meu navegador, vou escrever aqui o IP da minha máquina, ou simplesmente escrever localhost PHP-MyAdmin, e eu acesso, né? Eu consigo mexer por aqui meus esquemas, né? Vocês veem aqui, eu posso escrever SQL aqui dentro, em vez de utilizar essa outra ferramenta aqui, né, que é o MySQL Workbench. Posso utilizar o próprio PHP-MyAdmin, né? É a opção de cada um. Eu não gosto de utilizar esse aqui de uma forma constante. Às vezes eu utilizo ele aqui com uma coisa rápida, então eu acesso ele aqui, ou então eu estou com alguma coisa dando problema, preciso estar conferindo dois dados ao mesmo tempo, eu utilizo um e o outro. Não vou dizer que a ferramenta é ruim, a ferramenta é muito boa, ela te possibilita ações aí rápidas para poder estar desenvolvendo, caso você não queira utilizar o prompt, né, que é a telinha preta lá onde que eu comecei a escrever os comandos, para poder iniciar o banco de dados. Sei lá, se tem um comando que você pode utilizar através de lá também, para poder estar exibindo as informações ou criando informações. Mas como eu disse, eu prefiro utilizar o MySQL Workbench, que é esse aqui, né? Então
sendo mais objetivo, eu vou criar agora o meu esquema, que é só que entra nessa, vai entrar aqui, ó. Eu tenho o teste que já vem pronto é um esquema que já vem dentro do MySQL. Eu tenho esse locador Hibernate, locador aqui, que são projetos que eu estou desenvolvendo no momento, e o PHP admin e o CDQ que vem pronto ali. Eu vou criar o esquema que chama vídeo aula, né? Eu vou create esquema vídeo aula, ponto e vírgula. Esse aqui é o meu comando para poder criar o esquema, certo? Eu posso adicionar informações aqui, tais como eu quero definir o tipo de caractere que será usado. Eu posso colocar aqui set UTF-8, né? OTF não é UTF-8 underline general underline sei. Esse aqui é o meu conjunto de caracteres que será usado neste banco de dados, né? Isso aqui é muito útil caso você faz a gestão de um servidor e você tem máquinas com ambientes diferentes trabalhando nesse servidor, né? Se você tem uma máquina que utiliza um esquema no banco de dados específico, né? Dentro do MySQL, você tem que olhar o ambiente. Por exemplo, eu tenho uma máquina Windows trabalhando com o MySQL. Eu tenho que modificar esse set aqui, ó, para Latin 1, para ele reconhecer todos os tipos de caracteres presentes no Windows. Ou então eu posso colocar também o ISO-8851-1, que significa que é um outro conjunto de caracteres também que vai funcionar. No meu caso, eu vou deletar isso aqui e vou deixar só o create esquema vídeo aula. Ele vai pegar, vai criar esse esquema e vai aplicar o jogo de caracteres padrão que eu tenho configurado nesse MySQL, ok? Por isso que eu não coloquei nada, eu deixo ele para usar o método padrão. Aí na hora que eu executar essa linha aqui, o que eu vou criar? Eu vou criar o esquema ou o conjunto de tabelas do banco a serem trabalhadas. Agora eu vou criar as tabelas, né? Eu vou criar a tabela. Vamos ver aqui que eu vou criar aqui. Esse aqui é o meu esquema. Eu vou fazer essa parte aqui de baixo, ó. Esses três aqui, ó: filme, gênero e classificação. Eu queria começar com filme, mas eu não vou poder. Por quê? Porque dentro de filme faço referência a gênero e classificação. Como gênero e classificação não existe, vai retornar erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar a tabela de gênero e vou criar a tabela de classificação primeiro. Então vou criar aqui, vou pela ordem alfabética e vou criar a classificação. Tabela de classificação. Eu vou fazer o comando create. Para quem tem ou quem sabe inglês, é uma coisa bem direta aqui na hora de escrever os comandos. Vocês podem estar percebendo. Não oferece segredo nenhum.
eu vou criar aqui então a minha tabela de classificação. Create table, né? Vou criar uma tabela com o nome de classificação. Classificação, ponto e vírgula. Ou melhor, ponto e vírgula não, já estou viajando aqui. Como dentro da minha tabela existem campos, né? Aqui eu tenho o CD classificação e o CD e o DS classificação. Eu tenho essas especificações nele aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu vou ter que fazer isso lá aqui na criação, né? Para eu poder juntar isso aqui, eu vou abrir parênteses. Eu gosto de passar para a próxima linha, dou uma indentação aqui que é o tab, para eu poder saber o que eu estou escrevendo faz parte desse create table, e vou escrever CD classificação int, que é inteiro, né? A gente tinha dito que o código, a chave primária é inteiro e o nosso CD ali é o código de classificação, então o código é um número. Jamais ele pode ser nulo, então eu vou escrever aqui que ele é not null, e ele é auto-incremento, vírgula. Passo para a próxima linha, faço a mesma coisa. E agora eu tenho o meu DS classificação. Que vai ser no meu esquema aqui, ó. Eu coloquei que ele é char, mas o padrão char para um conjunto de para conjuntos de caracteres no MySQL se chama varchar, né? Que se você for pegar a documentação do MySQL para ler, o varchar significa vários caracteres, né? Então eu vou escrever aqui então varchar em maiúsculo, varchar. Eu abro e fecho parêntese porque eu quero determinar o tamanho dele. No negócio aqui eu determinei que era 30, né? Então vou vir cá e vou escrever 30, baixar tamanho 30, né? Ou seja, essa descrição de classificação aqui não pode exceder 30 caracteres. Lembrando que espaço, qualquer tipo de pontuação também é contado como caracteres, tá? E não pode ser nulo, ok? Faço uma vírgula, aí, né? Se você seguir a lógica aqui, eu escrevi o meu primeiro campo e coloquei uma vírgula e escrevi meu segundo campo. E agora estou colocando vírgula, mas não seria? Eu escrevi os dois campos, eu não terminei? Bom, teoricamente sim. Mas está faltando uma informação nesse banco de dados, né? Aqui no nosso esquema, nós sabemos que esse CD classificação é a chave primária, porque a gente vem cá num campo e marca ele. Mas o banco de dados ainda não sabe disso. Eu tenho que escrever aqui o comando para identificar que a minha chave primária é CD classificação. E como que eu faço isso? Eu coloquei vírgula aqui depois, é a última linha que eu vou colocar quando eu estou criando a tabela, né? Isso aqui tem que ser claro também. Eu gosto de utilizar como na última linha, porque lá no final você vai encontrar todas as especificações da tabela. Então eu vou escrever primary key, né? Chave primária.
eu vou abrir parêntese e fechá-lo. E dentro desse parêntese eu vou escrever o nome do campo que é chave primária, que no caso é o CD classificação. E aí, com isso aqui, na hora que eu executar, ele vai identificar o que? Opa, CD classificação é chave primária. Eu vou lá e marco ele. Beleza. E aí, eu fecho este parêntese aqui, ó, que eu abri e ainda não fechei, né? Eu posso colocar ele aqui na frente. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu sei que comecei aqui e terminei aqui, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa para a tabela de gênero. Eu vou create table gênero. Vou abrir o parêntese. Eu já vou colocar aqui embaixo, aqui, fechar ele bonitinho. E vou fazer cd underline gênero int not null, tipo inteiro, não nulo, não pode ser nulo, e é auto incremento. O que significa esse auto incremento? Bom, é o seguinte: o comando, né, eu teria que escrever assim, ó, insira na tabela gênero os valores, a tabela gênero. Aí aqui no parênteses aqui eu vou fazer assim, ó, cd é o nome dos campos que eu quero que insira, né, cd gênero e nm gênero. Aí eu coloco assim, ó, né, eu determinei que o gênero vai ser, eu tenho que ter o comando cd gênero e o nome gênero. E aqui eu venho e escrevo assim, ó, código 1 e o comando e o nome ação, certo? Aí ele vai lá e insere isso aqui. Quando eu uso esse auto incremento, eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Eu quero que insira somente o número, o nome, e tira aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele vai lá no banco, na tabela gênero e confere quais são os valores que existem dentro dessa tabela. Tem o código 1, tem o código 2, tem o código 3. Assim, opa, beleza, então a ação vai ser código 4, porque o código 4 está vazio. Ele vai lá e coloca no código 4. Isso significa que é o auto incremento, que ele sempre vai jogar na última posição lá, ele já coloca a nova informação como o último valor lá de identificação, certo? Bom, criei aqui o código da tabela gênero. Agora eu vou precisar do nome, né? Nome gênero é do tipo char. Qual o tamanho que nós definimos? 30. Ops. Tamanho 30. Not null. Não pode ser vazio. Eu não vou escrever, criar um código e não criar lá o nome do gênero que eu quero. Beleza. Eu tenho que falar para o banco de dados que o meu CD gênero é a minha chave primária. Como que eu faço? Primary key e o nome lá da minha chave primária. No meu caso é o CD gênero. Aí eu tenho aqui a tabela de gênero pronto. Agora eu vou criar a tabela de filme, né? Tabela de filme. A tabela de filme vai ser um pouquinho maior, porque voltamos aqui no nosso gráfico, né? Falei que esse gráfico aqui é para a gente entender melhor utilizando ele, né? Tá aqui o motivo. Eu criei essa tabela gênero, eu criei a tabela classificação.
E agora eu vou criar a tabela filme. Durante a videoaula anterior, o que eu disse? Que em vez de eu escrever aqui dentro o gênero e a classificação, a gente ia padronizar e somente fazer uma referência do gênero na tabela de filme, em vez de ficar escrevendo o tempo todo lá, o filme de ação ou o filme de comédia. Eu coloco, eu registro os gêneros e faço só a menção do número, do código, né, desse gênero dentro da tabela. Então, por causa deste motivo, criar essa tabela vai ser um pouquinho mais trabalhoso do que o outro, mas não significa que vai ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né? Inicia da mesma forma, eu vou criar a tabela filme. Já vou fechar aqui o meu parênteses, o negócio vai terminar ali. Eu vou criar o CD filme, que é do tipo inteiro, not null, auto incremento. Eu irei criar agora, me parece que é nome, né? Vamos lá, filme, nome e data de lançamento. Então tá, vamos voltar aqui. NM filme vai ser baixar, tamanho 30, não tem, eu coloquei 30, mas nem sei. 45. Ops. Tamanho 45. O baixar pode ser até 254, ok? Se você precisa colocar informação maior do que 255, você vai ter que criar aí um campo que chama text. Ele aceita mais que 255. Aqui, né, vocês estão vendo aqui que está marcando um erro aqui para mim no Create Table. Depois eu vou retornar ele e vou explicar o que é que está acontecendo. Ou melhor, vou só terminar esse filme aqui, eu já volto nele. Baixar e também não pode ser nulo, né? Not null. Todo filme tem que ter um nome. E agora eu vou criar o meu data de lançamento. Lembrando que também os nomes não podem ter nenhum tipo de acentuação. Isso inclui cedilha, trema, acento circunflexo e etc, etc. Não lembro o nome de todos os acentos. Data de lançamento. O nome do campo. No banco de dados MySQL existe o tipo ano. Em inglês é year. Ok? Que vai ser not null. Ops. Not null. Rapaz, agora tem um detalhe aqui que eu estou tentando lembrar como que eu faço. Eu acho que é só colocar o default mesmo. Oi, gente, só um minuto aqui, deixa eu recordar aqui os primórdios, né? Bom, é o seguinte. Não, eu ia fazer um negócio aqui, mas não vai precisar não. Eu tava pensando em fazer o que? Na hora que eu cadastrasse o filme, se eu não informasse data, ele iria usar a data, o ano em questão. Mas isso não é conveniente, porque filmes, eu posso comprar um filme que é de 1980, né? Então, por esse motivo eu não vou fazer. Em algum momento eu achei que ia ser interessante, mas acabou que eu concluí que não.
E agora eu preciso colocar o campo para gênero, né? CD gênero, CD gênero, que é do tipo inteiro. Como é uma chave estrangeira e todos os filmes devem ter gênero, eu vou colocar que esse campo não pode ser nulo. Vírgula. Classificação. Eu quero somente o código de classificação. Tipo inteiro. E por ser chave estrangeira, não pode ser nulo. Ok? Beleza. Até aqui nós temos a nossa tabela bonita. Aí eu tenho que criar a chave primária da minha tabela de filme, que é um CD filme. Então, vamos lá. Primary key CD filme, vírgula, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar aí a chave estrangeira. Eu posso criar um index para poder facilitar as identificações dos gêneros e classificações dentro da minha tabela. Para mim fazer isso, eu escrevo o seguinte. Eu vou escrever aqui index FK, que é de foreign key ou chave estrangeira, filme, né? É um método que eu gosto de escrever para poder ser de fácil identificação. FK, que é a chave estrangeira, o filme, que é a tabela que eu estou utilizando, a tabela que eu vou buscar, que vai ser gênero, e o que se trata o campo, que é um index. Feito isso, eu vou abrir aqui um parêntese, né? Eu dei um espaço aqui, mas não é necessário. Eu vou colocar CD gênero ASCII. Esse aqui vai ser maiúsculo porque é comando, né? Que significa o quê? Esse CD, essa index vai ser um index de CD gênero, e os números os números que ele fazer index vai ser apresentado de forma de ascensão, ou seja, de 1 até o número do número mais baixo ao número mais alto, ok? Eu vou fazer um vírgula aqui e vou continuar e vou fazer também para o gênero, né? Vai ser index FK filme underline classificação underline index CD classificação espaço ascensão. Coloco uma vírgula, né, e passo aqui para o próximo comando, né? Eu criei um index para chaves estrangeiras, mas não é por causa disso que eu tenho a chave estrangeira criada na minha tabela. Então eu tenho que criar também as chaves estrangeiras, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou criar minha chave estrangeira. Para mim criar isso, eu vou criar um comando que... Como que eu coloco isso? Ele vai tipo criar... Eu não sei a palavra exata para poder estar passando para vocês, mas seria... A ideia é o quê? Que ele vai pegar e vai criar uma restrição dentro de um determinado campo, né? E como que eu faço isso? Eu vou colocar o comando constraint, botando um N, constraint. O nome do campo que eu quero criar vai ser FK, que é a chave estrangeira, filme
e o nome da primeira tabela, que é a tabela que eu estou criando, com a outra tabela, que é a tabela de origem do campo que eu estou puxando, que eu estou fazendo referência, né? Que é esse gênero. Aí eu vou dar um espaço, eu vou escrever, ou melhor, vou dar espaço, vou dar um enter, né? Que é para poder separar aqui pra gente, ó. Embaixo aqui, repare que eu não coloquei vírgula. Eu já vou entrar com um outro comando. Que esse constraint aqui, que é essa restrição para esse campo que eu estou criando, que é FK, filme, gênero, ele vai chamar a chave estrangeira, maiúsculo, né? Que é bom, que é, como eu disse, é o comando foreign key. Aí aqui é em parêntese, né? Qual que é a chave estrangeira? É o CD gênero. Mais uma vez, sem a vírgula, eu só vou dar um enter, né? Vou escrever logo embaixo aqui do foreign key, que é a minha chave estrangeira, a referência. A referência dela vai ser, para me chamar a referência, eu vou escrever aqui referência. Aí o nome da tabela, gênero, e o nome do campo da tabela que eu quero fazer uma referência, CD gênero, ok? Aí eu vou colocar os comandos que são permitidos ocorrer durante os principais, ou melhor, os comandos que são permitidos criar, não, os comandos que são os principais comandos de um banco de dados, né? Que acontece na hora que eu executar, né? Que vai ser o comando onDelete, né? Ao deletar, eu vou colocar que ele não faça nenhuma ação, e on update, né, que na atualização ele também não faça nenhuma ação, vírgula. Aí eu termino essa parte aqui, ó, dessa chave estrangeira em específico, né? Recapitulando aqui, eu criei uma restrição na minha tabela, né? Essa restrição chama FK filme e gênero, né? Ou seja, chave estrangeira da tabela filme referenciando gênero. Criei aqui qual que é a minha chave estrangeira, que é o CD gênero, é este CD gênero que está na tabela filme. Ele está aqui, e logo em seguida eu coloquei o parâmetro de referência, né? Essa chave estrangeira CD gênero dentro da tabela de filme faz referência à tabela gênero no campo CD gênero, ok? Então o que ele faz? Ele vai pegar esse campo aqui e vai identificar o que? Opa, ele fez desse campo aqui, esse campo significa que é este campo que está dentro dessa tabela de gênero, certo? Então aí ele vai concluir lá a minha ação definindo que se eu deletar este código filme, né, eu tenho um filme 3 que é triple X, né, ou triple X lá. E quando eu deletar este filme, ele vai pegar aqui e vai olhar e falar assim, o gênero do triple X é o que? Ação? Beleza, deixa a ação lá, que não vai acontecer nada não. Se eu fazer uma atualização neste filme, né, eu escrevi lá que a data de lançamento dele estava errada, fui lá corrigir. Então, ele vai olhar aqui, opa, atualização, não, gênero não muda nada não, é só a tabela de filme mesmo, né? E conclui aqui a minha ação. Agora eu vou dar um enter aqui e vou fazer a mesma coisa para
a chave de gênero, de classificação. Eu vou colocar o constraint, que tem que ser maiúsculo, porque eu, de vez em quando eu esqueço. Constraint. Ali, um FL ali que eu já peguei de longe, que é FK. Aqui é FK. Filme. Classificação. CD. Estou viajando. Enter. Aqui embaixo eu vou colocar o foreign key. Em parênteses o nome do campo, que é CD classificação. Em seguida eu coloco a referência. O nome da tabela e o nome do campo, que é CD classificação. E em seguida eu vou colocar aqui as ações. O que acontece? Delete, no action. On update, no action. Certo? Eu fecho o parêntese aqui embaixo e eu terminei a minha tabela. Ok? Nossa, eu tenho que parar de falar, gente. Eu falo muito, Aqui em cima, no Create Table de gênero, vocês veem aqui que o programa marcou para mim que tem alguma coisa errada. É o que? Quando você cria, você pode definir aí o tipo de máquina, né? O tipo de sistema que você quer que o banco de dados utilize, né? Você pode escrever aqui o engine. No meu caso aqui eu utilizo o InnoDB, que é o que vem padrão no MySQL. Eu nunca nem modifiquei, eu não sei nem te dizer quais são os outros que existem, porque eu nunca cheguei realmente a utilizar esse engine. Como eu não utilizo, eu só utilizo o padrão, eu não preciso fazer isso. Neste último parênteses aqui, ó, eu coloco ponto e vírgula. E aqui também. Aqui também, né? O ponto e vírgula significa o quê? Que o banco de dados reconhece, esse aqui é um comando específico, esse aqui é um outro comando, esse aqui é um terceiro comando, né? O ponto e vírgula é para determinar o final de um dos comandos. Senão eu faço assim, o create table, se eu não colocar o ponto e vírgula, ele entende que esse create table esse é um comando e esse create table aqui de baixo faz parte desse primeiro comando, né? Ele vai gerar um erro. E não é o nosso caso. Bom, fiz aqui a minha tabela de filme, criei os index. Os index são uma coisa que tem que ser considerado. Por quê? Porque depois fica mais fácil para fazer identificação nas tabelas, né? Se você tem aí alguma ideia sobre, quer ter uma ideia mais aprofundada sobre o index, né, dá uma pesquisada. Durante o desenvolvimento, o index cria e gera aí uma boa diferença na performance do banco de dados, né? Na próxima videoaula eu volto aí com mais informações mais detalhadas, né? Em vez de só ser o que eu estou dizendo aqui, que por enquanto eu sei para mim, mas eu não sei explicar detalhadamente sobre o index. Mas quanto maior a quantidade de informações no banco de dados, maior a necessidade da utilização dele.
Se eu vou criar um banco de dados que vai ficar meia dúzia de informação, você pode fazer seu index que não tem problema não, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você está pensando de informação, de criar um banco de dados de informação aí, vai ultrapassar seus milhares, né? Então utilize o index aí que você está num bom caminho. Então vamos criar aqui nossa próxima tabela. Vamos voltar no nosso esquema. Aqui, ó, nossa tabela. Primeira coisa, eu vou criar minha tabela de pessoa, porque todas as outras tabelas faz referência à pessoa, né? Então vamos pessoa. Tabela pessoa. Create table pessoa. Abrir, fechar o parênteses, ponto e vírgula no final. Aqui. Dar um espaço aqui para a gente começar. Vou criar o campo CD pessoa. Ops, não pode ser maiúsculo, é minúsculo. Pessoa do tipo inteiro. Como é código, não pode ser vazio e vai ser auto-incremento. Vírgula. Após disso, o nome da pessoa. Aqui. Nome pessoa e data de nascimento. Okay. Nome pessoa, sexo pessoa, sexo, sigla sexo, número do CPF. Vamos lá. Aqui vai ser nome pessoa, baixar, tamanho 45, not null, né? Eu não vou registrar um código se a pessoa não tem nome. Data de nascimento, eu vou deixar abreviado, data de nascimento. Opa, tem um R minúsculo aqui, o que é isso? Baixar. Data de nascimento é date. Ops, date. Também não pode ser vazio. Depois, sigla sexo, que é do tipo char, né? A diferença de char para varchar char é somente um caractere. É igual eu escrever varchar, eu poderia escrever varchar aqui e colocar um, né? Em vez de eu fazer isso, eu só escrevo char e pronto. Eu tenho pronto aqui o meu char. É simples assim. Também não pode ser null, porque a pessoa tem sexo, né? Até hoje eu nunca conheci ninguém sem sexo, não. E depois a pessoa tem um número de CPF, que vai ser varchar, o tamanho 11, que é a quantidade de dígitos que tem no CPF, não pode ser vazio, certo? Então vamos lá, vírgula. Agora vamos identificar aqui qual que é a chave primária da minha tabela pessoa, né? Primary key vai ser o meu CD pessoa. Vou colocar a vírgula aqui para entrar o próximo comando. Agora no próximo comando que vem uma coisa aí mais intrigante, digamos assim. Não é bem intrigante não, mas dizemos que é. Quantas pessoas podem ter o CPF igual, né? O governo libera um CPF para aquela pessoa, ou seja, não existe a possibilidade de CPF repetir. Então, nós vamos criar aqui um comando para que o CPF seja único para cada pessoa registrar. E como a gente faz isso? A gente vai criar um index, né?
esse index vai fazer o que? Ele vai definir que é o comando que eu vou tentar inserir, ele já existe, ok? Em vez de já criar uma pesquisa, né, ele vai lá e vai fazer, que é diferente deste daqui, ó. Este daqui ele faz um index, que é uma menção dos códigos, daqueles códigos que já estão registrados na tabela que eles estão indicando aqui, ó. Esse, por exemplo, no gênero, ele faz uma menção que existe um index de gênero na tabela gênero, né? Que é para eu poder procurar lá, né? Se não existir, o código que eu inseri aqui no CD gênero não pode ser utilizado. Entendeu? Sim, são pequenas coisas aí que está fazendo. Por isso que eu crio o index aqui da chave estrangeira de gênero e de classificação. Porque quando eu vou inserir alguma coisa, o banco de dados vai vir cá na tabela que eu estou especificando. No meu caso aqui de gênero, eu vai falar assim: olha, o cara escreveu aqui que está fazendo está inserindo um filme que seu código é 10. Aí o banco de dados vai lá e pesquisa na tabela de gênero. Ele é, opa, não existe código 10 não, retorna a mensagem de erro para ele aí, né? E aqui na pessoa é o contrário, eu vou criar uma chave estrangeira, gente, foi mal, não é chave estrangeira, eu vou criar um campo único, um index de chave única para o CPF. Quando eu tentar incluir aqui o CPF, ele vai fazer o quê? Ele vai lá nesse index, vai olhar, olha, tem um CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sendo inserido aqui. E aí, existe? Ele vai, confere o index, pensei, opa, existe não. Aí, beleza, está inserido. Se ele existir, ele vai, não, beleza, e avisa lá que tá com erro, já existe. É só somente isso é a função desse campo, esse index de único, né? Para mim criar esse index de único, eu vou fazer o que? Eu vou escrever unique. Eu gosto de escrever em maiúsculo, sou chato para isso. Unique index, o nome do campo que eu quero criar, que vai ser CPF. Unique, eu vou escrever em maiúsculo unique para me saber que é uma coisa específica. CPF unique, o campo de referência desse index, que é o NU CPF, que vai ser em ascensão para fazer o index. Não tem necessidade de eu colocar em ascensão, não, mas eu vou colocar assim mesmo, né? Ou seja, eu criei agora aqui uma tabela que se chama pessoa, que eu tenho o código pessoa, nome pessoa, data de nascimento, sexo, sigla sexo, número de CPF. E defini o que? Minha chave primária é o CD pessoas, e existe o campo único que se chama CPF único, né? Que a referência dele é o campo que se chama número CPF, né? Que é o NU_CPF. Beleza, tá pronto aqui o meu campo. Vamos lá no gráfico novamente. O meu gráfico aqui, o próximo que eu vou fazer é telefone, porque todos os telefones aqui tá pertencendo à pessoa. Então, o que eu faço? Vou criar aqui, né, meu telefone. Uma pessoa pode ter mais de um telefone, então tem que ter uma tabela aí, né? A razão de eu ter aqui uma tabela para telefone é o quê? Porque a pessoa 1 pode ter 5 números de telefone, ok? Então, por esse motivo eu crio uma tabela. Vou vir aqui, me ajuda, tabela, telefone. Começo com o mesmo comando de todos, né? Create table, telefone,
Abro e fecho parênteses, coloco ponto e vírgula já e dou esse espaço aqui. Aqui vai ter o campo CD pessoa, que vai ser do tipo inteiro, que vai ser não vazio, porque tem que existir uma pessoa para ter um número, senão aquele número não existe. E vai ter o campo que se chama NU telefone, ok? Agora tem um pequeno detalhe. Vou achar, tamanho do telefone é 10 e não pode ser vazio, senão não faz sentido eu estar cadastrando um número de telefone. No vírgula. Qual que é o seguinte detalhe que eu quero dizer aqui? Eu peguei aqui o meu pessoa e coloquei aqui que ele tem o CD pessoa, que é a chave estrangeira que faz a referência aqui de pessoa, e o número de telefone, que também, tá vendo? Eu marquei que ele também é uma chave primária. Só que isso implica num pequeno problema, que é o que? Se eu tiver a pessoa 1, né? Por exemplo, eu tenho uma ficha na locadora e a minha esposa também tem a ficha na locadora, e nós dois utilizamos o mesmo número de telefone, né? O meu telefone fixo tem um número lá XXX YYY e ela também. Aí o que acontece? Como o número de telefone é primário, ele tem que ser único. Eu não posso fazer referência em 2 registros do mesmo telefone, porque eu defini que aquele número vai ser único. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum eu fazer isso. Então eu posso fazer o quê? Eu posso tirar ele como chave primária, mas aí eu fujo da regra do banco de dados. Ou eu posso criar uma chave aqui dentro, né? Eu faço um CD fone e o número fone aqui para poder fazer a referência desse campo. Aqui na verdade eu estou só aumentando o tamanho ali da minha tabela nesse caso. Isso aí vai por como você queira fazer. Eu quero definir que cada pessoa cada registro só pode ter um telefone. O telefone não pode se repetir durante as minhas tabelas. Eu deixo o número de telefone como código primário. Caso não, eu vou vir aqui no meu script aqui do banco de dados e vou colocar o que? Vou criar um CD telefone do tipo inteiro, not null, vírgula. Que aí o que? Este campo aqui é a chave primária. Esse campo aqui não vai se repetir, enquanto o número de telefone em si pode se repetir quantas vezes forem necessárias. Certo? Eu posso criar também aqui, outras formas de se criar é o que? Eu posso criar uma tabela, né? Aqui de ligação dessa tabela com essa. Que eu faço o que? Eu crio aqui código telefone e número de telefone, sendo o código telefone a chave primária, claro, né? E aqui uma tabela de ligação. Essa tabela de ligação faz o que? Só vai conter o código de pessoa e o código do telefone, ou seja, essa pessoa tem esse telefone, né? Aí vem cá, pega o código da pessoa e relaciona com o código de telefone. O que pertence a um pertence ao outro. Não quer fazer assim também, não tem tanta necessidade, que aí você não fica repetindo tanto aqui o código aqui, né? Bom, vamos fazer esse de uma tabela de ligação aqui, né? Vai ser mais prático para nós.
eu vou deletar aqui então o meu código pessoa, a minha tabela telefone, e vou criar aqui a chave primária. Vai ser primary key maiúsculo, primary key, que vai ser CD telefone, ok? Fiz isso bonitinho, né? Você pode reparar que esse aqui do telefone ficou idêntico à classificação em gênero, porque dentro dele não existe nenhum tipo de chave. Agora, eu criei a tabela de pessoa e tabela de telefone. Eu vou criar uma tabela aqui, ó, que é a tabela de ligação. Essa tabela de ligação vai se chamar pessoa underline telefone. Vou escrever o comando normal aqui, create table pessoa underline telefone. Vou abrir os parênteses, fazer tudo o comando normal. E vou criar os campos, que é CD pessoa ou CD pessoa, o tipo inteiro, not null. Vou criar aqui o campo CD telefone, também inteiro, not null. E vou fazer aqui agora os seguintes negócios, as seguintes ações. Primeiro, né, esses dois campos são são as chaves primárias na minha tabela. Então o que eu vou fazer? Primeiro, vou definir aqui que eles são as minhas chaves primárias. Então, primary key CD pessoa. Para cada chave primária você tem que escrever o comando igual, tá? Ou não? Agora eu fiquei na dúvida. Eu não tenho certeza se eu posso fazer isso aqui, ó. Uma vírgula, CD, telefone. Eu sei que em alguns bancos de dados aceitam e outros não. Agora eu não me lembro no MySQL. Então vamos deixar assim. Se não der certo, nós vamos vir cá e vamos modificar esse negócio. E tá aqui, né? Criei a chave primária. Agora eu vou criar os index, né? Porque eu não posso registrar nada se não existe. Então vou criar o index aqui, ó. Vai ser um index tipo esse aqui, ó. Eu posso vir cá. Eu posso copiar eles. Se você quiser salvar o tempo aí de ficar escrevendo tudo, copio ele aqui, colo lá e mudo, só modifico os nomes. Mas como eu estou ensinando aqui para vocês como que faz, né, eu vou escrever, vou na marra aqui, ó, vai ser index, o nome do campo, que vai ser FK, pessoa, underline telefone, é o nome da minha tabela e o nome da tabela que eu faço referência, certo? É necessário fazer isso? Não. Você pode colocar o nome que você quiser, mas deixe que você lembre o que você está fazendo e o que é o meu campo, que é o index. E eu vou colocar aqui a minha referência do meu index, né? Que é o meu CD pessoa, que vai ser em ascensão. Novamente, vou criar aqui o meu index, FK pessoa
Ó, eu vacilando aqui, gente. Escrevi telefone, pessoa. Aí eu faço referência de pessoa. Telefone. Com a referência do telefone. Também é exceção, né? Agora eu vou criar as chaves. Constraints FK pessoa telefone e o nome do campo e o campo que eu quero que seja feito, né? Que vai ser pessoa. Vou para a próxima linha. Eu vou dar um espaço aqui e vou definir aqui foreign key, né? Chave estrangeira, que vai ser o nome da chave estrangeira da tabela que eu estou utilizando. CD pessoa. Embaixo as referências dela, que é referências ao nome da tabela, que é pessoa, o raio, aqui também está escrito errado, pessoa, e o nome do campo, CD, pessoa, ok? A ação que eu quero que seja executada caso algo ocorra, que é on reach, eu vou colocar no action, e on update no action. Bom, colocando essas ações, né, muitos devem pensar aí o que? Pô, se eu deletar a pessoa, eu tenho que deletar o número de telefone. Sim, bom, não. Por quê? Porque eu faço referência, eu posso fazer referência do mesmo número em outros campos, então eu não posso deletar ele. Segunda coisa, se eu for deletar a pessoa 1, que tem referência lá dentro dessa tabela pessoa-telefone, primeiro eu tenho que deletar o código pessoa, o código telefone desta tabela, para eu depois conseguir deletar a pessoa ou até mesmo o número de telefone, né? Então isso aí pode gerar uma coisa que vai garantir, né? O próprio banco de dados proíbe essa ação. Então não se preocupe em colocar o update no action e o delete no action também. Agora eu vou criar o constraint tem que ser maiúsculo, constraint para o telefone, pessoa, telefone, referência, ou melhor, o campo, né? Aqui, o nome do campo, que vai ser CD telefone, a referência, o nome da tabela, que é telefone, e o nome do campo dentro de parênteses, que é CD telefone. As ações utilizadas nesse campo, para essas chaves, né? On delete, do no action, e on update no action.
e eu termino aqui essa tabela. Agora eu vou precisar fazer aí a tabela de... Ó, eu viajando aqui, gente. De funcionário e de cliente, certo? Já criei a minha pessoa, já criei o meu telefone. Agora está faltando essas duas tabelas. Essas duas tabelas que vai ser até rápido porque tem pouco campo, né? Então eu vou fazer o que? Vamos criar aqui primeiro a tabela de cliente. Como que eu faço isso? Create, né? O velho comando repetitivo, table, cliente, tá? Fecha parênteses, põe um ponto e vírgula aqui. Logo em seguida eu já vou até marcar aqui porque é o mesmo comando e vai ser o que está faltando. Tabela de funcionário, que vai ser o comando create table funcionário. Ops. Aqui, ó. Beleza. No cliente, o que o meu cliente tem? O código, né? Eu criei o campo cd cliente, que é um tipo inteiro, not null, porque não pode ser repetitivo, e nem vazio, porque é a minha chave estrangeira, é a minha chave principal da tabela, né? Podemos ver aqui que eu fiz foi isso, ó. CD cliente. Ah, mas é CD cliente, mas aqui no pessoa é CD pessoa. Não tem problema. Na hora que eu for fazer a referência lá, eu faço a referência direitinho, não tem problema nenhum. E vai ter a minha data de inscrição. Eu gosto de escrever em minúsculo, né, o nome dos campos. E toda hora eu estou confundindo aqui, ó. Inscrição. Que vai ser do tipo date. Not null. E neste daqui eu vou colocar um artefato nele ali, que é o que? Que quando eu cadastrar ele já vai pegar automaticamente. Eu não preciso nem ir lá e falar assim, ah, cria aí pra mim. Né? Não preciso fazer isso. Eu vou criar já automaticamente ali, ó, o código. O código não, né? Eu já vou criar automaticamente e já preencher o campo de inscrição. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o default. Eu tenho que abrir aspas, né? Porque é um comando do... Ou melhor, preciso não. Vou tirar ele aqui. Quando você quer que preencha um nome, você tem que colocar aspas. Mas como é um comando do banco de dados, eu acho que eu vou colocar não, que vai funcionar do mesmo jeito. Se der, eu volto cá e modifico. Mas é o que? Eu vou colocar um comando, o comando now, e faço isso aqui, ó, porque é uma função. Essa função significa o que? Ele vai obter a data. Se fosse time aqui, ó, se fosse hora, ele ia pegar a hora do momento que eu fizer a ação de preencher aquilo e preenche o campo, certo? Se eu quiser colocar alguma coisa específica, eu posso fazer também, que ele vai aceitar. Mas se eu não fizer, é a hora do momento. Fiz ele e vou agora definir a minha chave primária, né? Toda tabela tem chave primária, que é CD cliente, certo? E também eu irei criar agora minha referência, que essa chave primária, ela obrigatoriamente deve existir no campo, na tabela de pessoa, né? Então nem vou criar o index, eu já vou criar aqui o meu constraint, que é o meu FK cliente pessoa, que vai ser a chave estrangeira,
CD cliente, né? É o nome do campo desta tabela, por isso que eu falei que o nome não fazia tanta diferença. E aqui embaixo eu vou fazer a referência. O nome da tabela que eu quero fazer a referência, que é pessoa, e o nome do campo, que é CD pessoa. Não tem que ser ele não. Pessoa. Ou seja, CD cliente é o mesmo que CD pessoa da tabela pessoa. Certo? Vou vir aqui, né? Como uma pessoa pode ser tanto cliente quanto funcionário, então eu vou criar o quê? Eu vou criar um padrão aqui que é: se deletar, não vai ter nada. Se, opa, tem vírgula, não tem vírgula ali, não. Se atualizado, também não ocorrerá absolutamente nada. E a tabela de cliente está pronta. Agora eu vou para o funcionário. No funcionário eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu posso copiar isso aqui, ó, porque é a mesma coisa. Só vai modificar ali a data de inscrição, que vai, em vez de ser data de inscrição, eu vou pegar isso aqui e vou colocar senha em minúsculo, que vai ser baixar de tamanho 10. Ops, cadê caps lock? Baixar 10 not new, ponto e vírgula. E para a senha, né, é única, meu amigo. Não pode repetir a senha. Então eu vou criar aqui meu unique index, que vai se chamar senha unique, que é do campo senha com a ascensão e vírgula, né? E começa ali o constraint. E eu tenho aqui a minha tabela pronta, com exceção de uma coisa: aqui não é cliente, aqui é funcionário, e aqui embaixo também não é cliente, é funcionário. Pronto, né? Na hora, e com isso aqui eu tenho todas as minhas tabelas registradas no meu banco de dados, né? Eu tenho um script para montar tudo isso aqui, ó. Eu vou salvar esse script, porque vai ser o meu backup, né? Como aqui, salvar. Eu vou lá na minha tabela, projetos, NetBeans. Não vai ser NetBeans, não sei por que eu fiz isso. Eu já tinha até começado a fazer, gente, ó. Montar, ó, estrutura banco, né? Da forma que a gente escreveu, na hora que eu executar isso aqui, ele vai montar para mim o meu banco de dados sem ocasionar nenhum erro, né? Supostamente, vamos ver. Criando, ó. Correu um erro na tabela cliente. Eu vou deletar aqui, que ele já criou. E vou ver aqui o que é que aconteceu.
Na criação da tabela, pessoa, aqui, ó, o erro no código, invalid, for data inscrição. O que é inválido? Date, not null, default now. Vou tirar esse not null aqui, como se eu não colocar nada, ele vai criar o nada, o agora. Ué. Tô te entendendo, não é? Ué, agora eu fiquei de boca aberta. Aqui tá dando que meu banco de dados já existe. Na hora que eu mando executar aqui, ó, a tabela classificação já existe. Mas como que já existe? Dá um refresh aqui. Vamos comentar só o create esquema aqui, porque eu já criei ali o meu vídeo aula. Transfiro para cá e vou mandar criar aqui o... Ah, eu acho que eu sei o que é. É porque eu estava selecionado ali o meu negócio ali, o meu outro banco de dados, e criou por cima. Depois eu dou uma limpada nele. Eu criei o meu esquema e mandei executar agora. E deu um erro de novo no cliente. Putz. Qual que é o erro? Default aqui que tá dando erro, gente. Bom, se eu tirar o default aqui, depois eu dou uma pesquisada e retorno para vocês o que é que deu errado ali. Mas se eu coloco aqui, ó, not new, deixar só assim, ele vai funcionar perfeitamente. Tá, drop. Para que
não aconteça como aconteceu comigo, você pode vir aqui, ó, e escrever o caminho completo, né? Que é tipo assim, ó, vídeo aula, ponto, e o nome da tabela. Significa que eu vou criar uma tabela dentro de vídeo aula, né? Mas vídeo aula, ponto. 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 Aqui é a mesma coisa. Vídeo aula, ponto. E os dois últimos também. Vídeo aula, ponto. E vídeo aula, ponto. E mando executar. Salvo esse negócio aqui de novo, né? E vou mandar executar. Qual que é o problema agora, gente? Ah, olha a falha que eu copiei e colei, esqueci de mudar aqui, ó. Aqui é funcionário. Vamos dar um refresh, vamos fazer tudo de novo. Enquanto não der certo, gente, eu não desisto, né? Toda vez que você copiar e colar alguma coisa, verifica os nomes, porque é a única coisa que dá uma bela dor de cabeça. É isso. Aqui, ó, primary key também é funcionário. Tá vendo? Eu mudei aqui, ó, foreign key é o CD funcionário. Ele virou assim, opa, CD funcionário, cadê o CD funcionário? Não existe, né? Agora eu modifiquei o nome aqui, defini a minha chave estrangeira, a minha chave primária também, e agora vai funcionar tudo bonitinho. Eu vou salvar e vou executar. E pronto, tá tudo funcionando. Uma beleza. Só esse data de inscrição aqui que eu fiquei meio perdido aqui. Por que que esse troço não deu certo? Usando o default lá, mas eu vou dar uma pesquisada melhor e na próxima videoaula eu retorno aí com a solução dele. Na próxima videoaula eu vou ver se eu volto também aí com informações como montar funções e coisas do gênero, né? Bom, mas por enquanto eu vou ficar por aqui, né? Vocês dão uma conferida aí nos códigos, alguma dúvida vocês dão um pause, né? Confere direitinho, monta o seu banco de dados aí. Qualquer dúvida, posta aí a pergunta, que assim que possível eu respondo. Dessa vez eu não sei se eu vou conseguir adiantar a videoaula, mas se eu conseguir eu faço uma semana que vem. E por hoje é só, né? Qualquer coisa, entre em contato. Valeu!